Oi, boa tarde. Encerrando metáforas pelas quais nós vivemos. Meu trabalho pela FAPERJ. De bolsa de pesquisa em bacharel em filosofia, com a segunda parte, a minha teoria. Ainda temos mais de metáfora, mas acontece que é um texto muito denso, muito profundo assim, mas muito denso. Então eu vou passar para vocês agora a segunda parte, eidolalegômena, metáforas, imagens na linguagem. Introdução. Logos e eidos em koinonia, é grego. Linguagem e imagem de verdade em comunhão. O logos é o fundamento da Grécia. O eidos é a imagem de verdade. O eidos é a imagem de verdade. O logos é o pensamento, a linguagem criadora. O eidos é a imagem de verdade. No princípio era o logos. Ele foi, era, foi, será. Em seu existente ser, em ser o que se é. Assim, o logo manifesta-se ser verdade do que é. Ser, o ser. Assim, o ser, verdade do que é. E se é porque sempre foi e para sempre será. Ele é esse existente, o logos, porque ele sempre foi e para sempre será. Seria o todo mental hermético. O logos contemplou imagem de verdade no eidos, na ideia de Sócrates, na ideia que Platão cunha, que Sócrates vem pregar. O logos contemplou a imagem de verdade no eidos. E assim, o que sempre foi, é e será, fez relações de imagens da verdade em metáforas, de linguagem em imagem. O que sempre foi, é e será, que é esse todo mental, esse logos criador, fez relações, rede, de imagens de verdade em metáforas. Nova linguagem. Ou seja, o que é relacionou imagens e dela fez novas linguagens. O que é relacionou imagens e dela fez novas linguagens. Por quê? Porque o que é foi, será, o que é eterno, o que é, o que existe, o existente no que é, foi, será no que é eterno, o pensamento criador, o logos heraclítico, somente é o que é. Porque fez novas relações. Porque quando o logos faz relações de imagem de verdade no eidos, em relações com eidos, a vida é um jogo. Vida é vida, jogo é jogo. Vida não é jogo.
mas fez uma nova relação. O amor é uma viagem, fez uma nova relação. Isso se torna uma relação eterna e uma nova linguagem. Imagem vida, imagem jogo. E ao contemplar a imagem da verdade e ver com isso cores, luzes e formas em relações de imagens verdadeiras, fez de seu verbo linguagem criacional, através da relação entre novas imagens e linguagem. Eidola legômena, linguagem em imagens. Metáfora. Eidola legômena é de Platão no Sofista. Assim, o que é, por ser logos, assim, o que é o existente, por ser uma linguagem, e linguagem que se manifesta no verbo que sempre foi, cria novas linguagens através da contemplação de imagens da verdade e em relações de imagens que são, em essência, imagens na linguagem. Eidola legômena. Imagens que são em si mesmas uma linguagem. Cria novas formas de logos, de linguagem, por relacionar a linguagem de conceitos fechados em si mesmo, como verdades, em novas formas de correlações entre esses conceitos. Então, para você ter uma nova linguagem, uma metáfora, a nova linguagem se dá em metáfora, você precisa de novas imagens na linguagem. Isso recategoriza, bota em outra categoria, o conceito e forma novas linguagens por produzir novas relações de linguagem verdadeira e novas formas de categorização do que existe na linguagem. Metáforas. Assim que criar linguagem depende de você conseguir recategorizar a própria linguagem em novas relações de conceitos. Vida, jogo. Vida, viagem. Recategorizando novamente outra forma em relação à própria linguagem e o conceito. A linguagem vida, o conceito viagem. A viagem é a vida. Também tem gente que viajar é a vida. Vida, o amor é uma viagem. O amor é uma viagem. O amor é vivido como viagem. Agora tem outra. É uma viagem, o amor. Meio viagem, assim, ruim. Pessoas que não gostam do amor. Isso é metáfora. E metáfora é feita de relações de imagens verdadeiras, em relações novas, que fazem uma recategorização do conceito de sujeito e do que é em si o predicado, porque o predicado se associa com o sujeito e o sujeito já é a relação que foi feita com o predicado verdadeiro. Assim, com novas linguagens feitas em relações de imagem e verdade, cria-se novas formas de categorização das coisas e seres, criando novos conceitos e significados e, com isso, nova linguagem. Isso é possível através de eidola legômena, linguagem de imagens de verdade associadas em novas imagens, em relação à verdade de cada conceito e, assim, da imagem verdadeira do conceito. Logo, para se ter o poder criacional da linguagem, metáforas, onde se faz associações novas de imagens da verdade. Linguagem, legômena, eidola imagens. Você pega a linguagem e conecta novas imagens. Metáfora. Em relações verdadeiras e existentes entre si,
com a linguagem. Eidola legômena, linguagem falada de imagens relacionadas no eidos, em novas formas de relações entre as imagens e linguagens, que criam novas categorizações das coisas e dos seres, em relações verdadeiras de imagens da verdade do eidos, em novas formas de conceito e linguagem, criando-se novas linguagens em logos, em associação de novas formas de imagens da verdade do eidos, em unidade de imagens em relação com a linguagem, em eidola legômena, metáforas. A metáfora descreve fatos. Podem ser máximas que orientam nossas ações. Tem consequências dos efeitos de serem anunciadas. É uma atribuição efetiva. Tem valor de verdade. É uma sentença que orienta o agir. É um recurso ornamental. Uma questão de léxis ou estilo. É literal, ou o que acontece nos fatos. A linguagem, parte segunda, do poder criacional. Teoria em si, eidola legômena, a teoria de que a linguagem nova é uma correlação de conceitos nas imagens do eidos, da ideia, do mundo das ideias de Platão. Eidola legômena, relações de linguagens feitas através de relações e imagens da tessitura das formas do eidos, ou seja, linguagem ou legômena das relações entre as imagens da verdade no eidos. O eidos é imagem da verdade. A linguagem é logos, tudo o que se diz, todo o discurso humano. Assim, para se criar novas linguagens, novos logos, tem de se fazer novas formas de relações entre as imagens da verdade no plano da verdade no eidos. A metáfora é eidola legômena, no sentido que ao se fazer uma nova textura de imagens, em novas relações entre imagens de verdade no eidos, faz-se nova categorização de significados na linguagem, faz um novo significado na linguagem. Porque ao se fazer novas relações de imagens de verdade, na tessitura do eidos, faz novas formas de significados e sentidos na linguagem com estatuto de realidade ontológico, de verdade e existência. O amor pode ser visto como um jogo e a vida pode ser vista como um jogo. O amor pode ser visto como viagem. Para se fazer uma metáfora com veemência ontológica, ontos, realidade, ser, veemência de verdade, que se pode fazer qualquer linguagem, mas qual tem veemência ontológica? Qual veementemente é realidade? Faz-se relações no eidos, entre imagens de verdade, fazendo novas relações entre imagens na linguagem, e assim recategorizando em novos sentidos o que já é existente na arqué, princípio no eidos. Para ser realidade de verdade, estatuto ontológico de realidade, a metáfora necessita ser uma relação de imagens do e no eidos, onde existe a forma originária e perfeita do que é existente e real. Assim, se fazendo uma nova relação e uma conexão entre imagens de verdade no eidos, na linguagem, tem-se
uma metáfora verdadeira. Para isso é necessário fazer uma relação entre imagens na tessitura, no tecido das formas. Na nova relação da linguagem no tecido das formas. De forma que se faça relações entre imagens de verdade e se crie recategorizando o sentido da linguagem. O sentido da linguagem. Eidola legômena. 2. Eidos, imagem da verdade. O eidos, a ideia, é existente. Ele é a imagem da verdade. É onde está a imagem da verdade de tudo que foi criado. É necessário contemplar o eidos para nortear a vida para a verdade. Assim, se queremos imagens faladas, metáforas reais, linguagem de verdade, novas formas de logos, ou discurso humano, temos de fazer a tessitura das formas no eidos, produzindo novos sentidos com significados reais em relação entre si no eidos. Se a verdade é imagem no eidos, isso é o que Sócrates fala, e se a verdade é uma relação nova de imagens da verdade, isso é a metáfora, é uma nova relação de imagens na verdade, através da linguagem. Para se ter novas formas de linguagem, é necessário fazer novas tessituras, tecer novas formas, novas correlações, novo sujeito, predicados e objetos. De verdade, no eidos em relações entre imagens reais. Assim se cria a verdade, se fazendo novas relações na linguagem e se recategorizando os objetos, com o fundamento no eidos, onde existe a verdade da imagem de tudo que existe. 3. Eidos, imagem da perfeição. Se o eidos é a imagem da perfeição de onde foram criadas as formas perfeitas, como nos diz Sócrates, é no eidos que está a essência de tudo que existe em imagens. A linguagem, para se criar real, tem de ter relação com a imagem que gerou a linguagem. Nisso entra eidola legômena, linguagem da realidade do eidos, em relações com a imagem da perfeição das coisas. Em metáfora, fazer realidade, fazer verdade, ter veemência ontológica, somente com relações fazer ligações das imagens reais. No eidos, onde está a perfeição de tudo que é existente. Assim, se fazer uma imagem se associar com outra depende da analogia. A analogia existe a priori no eidos. E fazer uma analogia depende da coisa ser analógica em si mesma. Como saber se existe analogia entre as coisas? No eidos, onde existe a forma primeira de tudo que é existente. E em metáforas, para ter valor de realidade, tem-se de fazer analogias entre a perfeição das imagens da verdade, produzindo novas formas de analogia, junção, comparação na linguagem, em imagens na linguagem. Eidola legômena. Metáforas, imagens na linguagem. As metáforas são criadas a partir de correlações de imagens na linguagem. Para elas terem realidade, tem de se fazer as relações no lugar onde as imagens são realidade única, primeira e real, o eidos. O eidos é onde está a imagem da verdade e da perfeição. Logo, para se fazer uma relação verdadeira de linguagem em imagens, precisa-se fazer a relação entre as imagens reais e de realidade no eidos. A metáfora faz duas imagens se interagirem e mutuamente se transformarem em uma nova realidade, fazendo uma recategorização, uma nova categoria de significado entre o sujeito e objeto e sujeito. Se tudo é imagem na vida, porque a linguagem é uma forma de tessitura
das formas em relações no eidos. A metáfora, para ser verdadeira e real, tem de se fazer uma relação de imagens na verdade no eidos. Fazendo nova relação entre imagens do e no eidos, a nova relação é uma metáfora e tem estatuto de realidade, de ontologia, por ser feita de imagens da verdade através da linguagem. A linguagem, para ser verdadeira, tem de se fazer com a verdade de cada coisa que está no eidos. Fazendo novas relações no eidos, em imagem perfeita e eterna, faz novas realidades na linguagem e novas formas de linguagem reais e verdadeiras. 5 metáforas verdadeiras. As metáforas, para serem feitas, têm de possuir estatuto ontológico de verdade, estatuto de realidade. A verdade está eterna na ideia, no eidos. O eidos está a realidade da perfeição. No eidos está a realidade da perfeição. Então, metáforas verdadeiras fazem novas tessituras de imagem através de linguagem no eidos. Eidolalegômena. E assim cria-se novas formas de linguagem, através da junção de novas imagens e analogia, em relação, em identidade umas com as outras. Se as coisas possuem relações reais, é porque no eidos essas relações já estão feitas e são existentes. Assim, para se criar algo verdadeiro, em novas formas de relação entre as imagens faladas, é necessário uma nova tessitura, tecer as formas, fazendo uma junção entre formas antes não relacionadas, metáforas, eidolalegômena. Metáforas e o eterno. Se o eidos é eterno, logo, fazer relações de imagens faladas, eidolalegômena no eidos, em novas formas de linguagem, em novas relações de imagem, elas se tornam também eternas. Por quê? Porque se você faz uma tessitura no eidos, onde está a verdade, a essência, a imagem real, e ela é existente, ela existirá para sempre, em uma nova categorização das coisas, dos fatos, do significado e sentido na metáfora. Assim é que as metáforas se tornam usuais na linguagem e deixam de ter forma metafórica para se tornarem simples normas de linguagem. Cada vez que se faz uma textura nova nas imagens e analogia no eidos, se faz novas formas de linguagem e assim de realidade das coisas. Para isso, é necessário as imagens terem relações no eidos, que é a imagem da verdade. Onde está a verdade e a realidade primeira e real. E assim se consegue novas semânticas, novos significados na linguagem, através de metáfora, que são junções de imagens na linguagem. Junções de imagens na linguagem. Eidolalegômena eternas. Eternas porque advém do que é eterno, o logos e o eidos. Tendo relação no eterno do eidos, existirá como uma nova textura eterna na realidade semântica da linguagem. Metáforas falsas. 7º tópico. As metáforas falsas são metáforas sem estatuto de verdade. Fazer metáforas falsas não condiz com o real. Não produzem realidade. Não criam novas formas de linguagem. Não duram. Não são compartilhadas pela comunidade linguística. Não têm significado. Não são reais. Não existem no eidos. E nem têm realidade mais de verdade. 8º tópico. O poder da imagem na linguagem. Afetos e sensações. Os afetos e sensações são produzidos pela linguagem quando eles fazem uma relação semântica no eidos, de sentido. E assim todos os seres, os afetos e perceptos deles, são reconhecidos e têm estatuto ontológico de veracidade. Isso porque tudo que existe de real em gerar sentido e sensação advém do real e eterno eidos da vida. Assim que a imagem produz uma sensação nova e compartilhada por todos os seres, se advém de uma relação com eidos.
e gera sensações e afetos, porque possui referência e estatuto ontológico de verdade e eternidade no eidos. As imagens da metáfora possuem o poder da linguagem, criarem novas realidades compartilhadas. Realidades compartilhadas, não são subjetivas, estão na linguagem, porque têm referência no eidos, e assim criam afetos e sensações nos seres. 9. Metáfora. Põe diante dos olhos. Frase de Aristóteles. A metáfora põe diante dos olhos. Segundo Aristóteles, porque produz uma imagem de verdade referente existente na relação entre as imagens no e do eidos. Assim, advindo de onde tudo é eterno e perfeito, o logos e o eidos, é compartilhado e põe diante dos olhos a mesma imagem de verdade. Nova relação, tessitura das formas, imagem de verdade, a metáfora. Mostra algo enigmático. Ao mesmo tempo, possui valor de realidade. Representa uma verdade. É em si uma imagem falada. E faz com que todos reconheçam como um enigma a ser decifrado em sua analogia própria e real. Jesus falando: vós sois o sal da terra. Sal da terra. Imagens de verdade. Eu sou o pão da vida. Jesus é pão? Jesus é vida? Não. Como ele é o pão da vida? Eu sou o pão da vida. Eu sou o sal da terra. Linguagens de imagens de veemência e verdade ontológica. 10. O ver, o ouvir da linguagem. A linguagem é um ver e um ouvir segundo Heidegger, porque a linguagem são imagens do verbo, ou seja, eidola legômena. Assim produz duas sensações nos seres, o ouvir com o ouvido na forma de logos ou discurso humano. O ver, por serem imagens que se produzem e se comunicam em sua forma de logos e que representam em si mesmas imagens. Tudo na linguagem produz um ver, porque a mente em si se manifesta em signos, não só em significados. A mente, quando vê a linguagem, produz signos subjetivos. Tudo é ouvir, por ser discurso e logos. 11. Contemplação do eidos. Contemplação do eidos. Quando o ser contempla o eterno, a imagem da verdade na realidade do que é, foi, será, o eidos, ela consegue fazer relações novas de formas, imagens em sua mente. E assim nascem metáforas com estatuto ontológico de veracidade na linguagem. Assim, se queremos fazer novas formas de linguagem, temos de fazer novas relações de imagens de verdade na verdade eterna no edoeidos. Isso cria novas formas de tessitura no eidos, cria novas realidades, através da linguagem com metáforas. Para criar novas formas de linguagem, tens de contemplar o eidos e fazer novas relações entre formas eternas, fazendo assim metáforas em novas formas de ver e ouvir a realidade. 12. O poder de ver verdade e criar perfeição. Assim, se vê a verdade em imagens no eidos e se cria a perfeição. Por quê? Porque somente é perfeito o que é eterno. Somente é eterno o que existiu e existirá para sempre. Eterno é e está no eidos. Logo, se vê a verdade, se cria o existente, e o que existirá para sempre. Se cria o eterno. Metáforas criam eidola legômena, ou imagens faladas em novas relações no eidoeidos. O eterno, o verdadeiro, o real, novas realidades, novas formas de ver e ouvir, novas verdades, novos conceitos, novas criações, novas vidas, porque possuem estatuto ontológico de verdade eterno, perfeito e real no eidos, porque são expressão da linguagem novas formas
de relações de verdade em criações de realidade, de imagem e da verdade no Eidos. Enigma decifrado. 13. O poder criacional da linguagem através da metáfora é tão poderoso, porque ela é um enigma. Diz e não diz. Faz acontecer uma nova realidade. É literal descrevendo fatos. Somente pode ser dita em metáfora. E é uma criação inexistente da linguagem. Cria uma nova concepção de sentido. Cria uma nova relação semântica ainda não vista, porém existente no contexto do Eidos. É comum da vida, porém nunca antes foi descoberta. Fala do que acontece de uma nova forma. Faz acontecer um novo conceito. Cria novas realidades linguísticas, abrindo campo a novas realidades da linguagem e da vida. Descreve verdade. Nossa, como isso é verdadeiro. Aristóteles. E sendo verdadeiro e verdade nas relações de imagem, ídola, legômena no Eidos, abre campo para as diversas interpretações no Logos. É um enigma, pois é uma nova forma de linguagem e precisa ser decifrado, pois tem referência literal de realidade. Assim, a metáfora cria a linguagem, no sentido de que para o enigma ser decifrado é necessário compreendê-lo. Para compreendê-lo é necessário decifrá-lo, e decifrá-lo é pensar, interpretar e criar logos, discurso humano, em formas de pensamento e linguagem até chegar-se a uma conclusão satisfatória sobre o que aquela nova linguagem é. Nova imagem em linguagem significa. Isso significa que em imagens novas de linguagem, no ídola legômena se cria logos. Porque a linguagem é somente o que é, reproduz-se a si mesma, criando-se o que se manifesta no verbo, já existente, já corrente. E quando se faz uma metáfora, um novo significado, uma nova semântica, um novo conceito, uma categorização existente, uma nova realidade, uma nova linguagem, um novo conceito e um enigma a ser decifrado. Porque Jesus é o pão da vida. Se é verdadeiro, o que significa essa relação metafórica, qual o seu sentido de verdade, qual o seu significado, como isso pode ser real, o que é isso, como se deu essa realidade. De bem-aventurados serem os aflitos, porque serão consolados. Decifra-me e faça-me os correntes na própria linguagem humana. A mulher sempre será o sol do homem amado, depois de Shakespeare. Assim, ao se fazer novas imagens faladas, com referência ao Eidos, onde é existente o perfeito e o eterno do que é, há uma nova formação de imagens verdadeiras, manifestas em linguagem, e assim cria-se a própria linguagem através de metáforas. A metáfora, sendo enigma, exige uma resolução na linguagem. Isso é, interpretações, pensamentos, resoluções e discurso humano, até virar algo recorrente e usual na própria vida. Nesse sentido, cria linguagem, cria logos, cria discurso, cria linguagem, recriando a própria vida e criando uma nova existência, fazendo ser um novo ser. Conclusão. A conclusão é que as metáforas criam logos. Por quê? Porque se elas são eidolegômena e fazem texturas novas, de imagens faladas no real e imutável, criam novas linguagens através de novas formas da linguagem, da própria linguagem, ressignificando o real, refazendo significado, criando linguagens que tendem a decifrar enigmas metafóricos, porque produz um novo ouvir, um novo ver, porque é uma nova forma de dizer o que é uma nova relação semântica, porque é a forma de criação da linguagem em si mesma, fazendo novas texturas do real. Assim, toda metáfora faz o logos ou a mente dos seres criarem novas formas de pensar e chegar à realidade. Isso cria linguagem. A linguagem é criada através de novos significados,
e é feita de novas formas de realidade. Isso é metáfora. Fabrício Seviliana Barbosa, 11/12/2014. Universidade Federal Fluminense, bacharel em Filosofia, bolsa de pesquisa pela FAPESP.